Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Fatia do Futuro, iniciando o ano de 2026. Obrigado, Cris, pela parceria de 2025, que 2026 seja de muita conversa, muito diálogo e muito sucesso. Sigam-nos nas redes sociais, @podcast Fatia do Futuro no Instagram e no YouTube. Hoje, Thaís Chicourel e Marcos Nezelo. A cidade de Lajeado ela está cada vez mais rodeada e cercada de prédios, de construções, e a gente trouxe para a mesa dois arquitetos renomados, com muito papo, com muita qualificação e muito conhecimento nessa área. Marcos, muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Cris, seja bem-vindo. Normalmente a gente apresenta os convidados, mas hoje, e a gente entendeu que a gente não apresentava bem, então hoje a gente vai pedir que vocês se apresentem brevemente, em torno de 1 minuto mais ou menos. Começamos com o Marcos. Márcio, Cris, Thaís, né? É um prazer estar aqui e falar de arquitetura e da missão da gente como arquiteto. Para mim é muito prazeroso, porque eu sempre quis ser arquiteto, desde pequeno. Uma vez eu vi uma imagem de uma casa rodeada por um verde e uma cascata. E eu não sabia ler naquela época, porque eu era bem pequenininho. E depois eu fui descobrir que aquela era a Casa da Cascata do Frank Lloyd Wright, que é uma casa muito bacana, icônica, assim, é uma referência. E isso me cativava muito. Minha família é originária daqui do Rio Grande do Sul e meu pai, como muitos gaúchos, tiveram a oportunidade de construir fábricas ao redor do Brasil. Meu pai foi um desses. E eu sou o resultado de um menino que nasce em São Luís do Maranhão, quando ele estava lá construindo uma fábrica, e cresci em Recife, quando ele construiu outro moinho de trigo lá, e lá a gente ficou 27 anos. Mas todo o verão era aqui, porque os parentes, primos e os irmãos dos meus pais estavam aqui, né? Moravam aqui. E aí essa referência, que é bacana, né? Porque é um país continental, do Maranhão até o Rio Grande do Sul, eu acredito muito nessa riqueza cultural que a gente tem, né? Thaís, eu tive uma vez num congresso internacional lá no Solar do Unhão, em Salvador. Encontrei alguns colegas lá e arquitetos, porque era um congresso importante, e pude vivenciar alguns dias em Salvador, no Pelourinho, né? E isso eu acho que é muito bacana, essa possibilidade da gente girar pelo Brasil e conhecendo as diversas culturas. Em 93 eu vim para cá, minha família já tinha retornado, eu concluí o curso de arquitetura na Federal de Pernambuco, e a partir dali minha trajetória mesmo de arquiteto vem desde essa época até os dias de hoje. E hoje, fazem 19 anos que eu tenho uma construtora com sócio, o André Damiani, que é a DNW, e a gente procura fazer um trabalho sempre buscando o melhor resultado para as famílias através dos produtos que a gente constrói, e um deles a gente está finalizando ao lado da pizzaria Chef Leon. Um baita de um empreendimento bonito, moderno, acessível, um produto de qualidade. Parabéns. Obrigado. E eu sei que tem outros também, empreendimentos, e a gente vai conversar um pouquinho mais no decorrer. Ok. Thaís, Chicourel. Sim. Pois é. Sou Thaís Chicourel. Nós dois, Marcos, temos duas coisas em comum. 3, né? Arquitetura, paixão por arquitetura. Somos nordestinos, porque eu vim da Bahia, né? Hoje eu moro em Lajeado há 6 anos, por questão de família, tá? Então, eu trouxe minha filha, meu marido e minha empresa para cá. E arquitetura, na verdade, eu me apaixonei com 8 anos de idade. Tá? Eu comecei a cortar
né? Vou dar um spoiler de idade, mas era plantas em jornais, revistas, e eu cortava e vim jogar fora quando eu me casei com meu marido, porque ele tem rinite, então eu tive que jogar minhas plantas tudo fora. Mas é uma paixão de criança. Então, assim, eu com 8 anos brincava de boneca e cortava planta em jornal e em revista. E depois disso eu descobri a importância da arquitetura, o quanto a arquitetura interfere na vida das pessoas, na cidade, e é muito apaixonante porque assim deixa de ser uma profissão para ser uma missão, porque você interfere diretamente na vida da pessoa. Tá? Então, da forma como você projeta, da forma como você idealiza aquele lar, você está colocando famílias ali dentro. Então, assim, além de uma profissão, a arquitetura é uma missão. E hoje eu moro em Lajeado há 6 anos, como eu disse, e eu trouxe a nossa empresa para cá, a minha empresa de arquitetura. Mas o nosso foco hoje principal são licitações públicas, porque eu vi dentro da arquitetura uma forma de trabalhar não só com uma pessoa, uma família, mas com várias famílias. Então, quando você faz um prédio público, quando você faz pequenas intervenções nas cidades, você contribui para a melhoria da família, né, de várias famílias. Então, assim, a arquitetura é apaixonante. Pena que o programa só tem 1 hora, porque falar de arquitetura, 2 arquitetos... Até uma curiosidade, a gente atrasou o programa aqui mais ou menos uns 10 minutos, porque a Thaís e o Marcos não paravam de conversar sobre arquitetura e sobre a vida deles. E olha que eu já não gosto de falar. Cris. A Thaís, na verdade, quando a gente se conheceu, ela já teve um projeto de mudança, né? Porque a nossa sala de podcast, que hoje ela é assim, ela estava ao contrário, né? Vamos dizer assim. Daí ela vem aqui, então diz que não teria espaço, já que ela já tinha Roberto, seu esposo, então é um amigo nosso, né? Que estava nos ajudando nesse projeto inicial. Então ela já reprogramou o nosso espaço aqui, ela já tem o dedo dela aqui nesse espaço maravilhoso, que ficou aqui para nós, está muito bacana e está nos dando bons frutos, né? Todas as conversas, hoje é o 15º episódio, então todas as vezes a gente pode se orgulhar que trouxe só pessoas boas, que cada vez mais está levantando a régua. E é importante agradecer a presença de vocês dois, tenho certeza, eu não tenho tanto conhecimento nesse amplo mundo de arquitetura, né? Mas escutando vocês falando um pouquinho, já dá para imaginar porque às vezes a gente pensa, agora tem uma profissão nova que é design de interiores, né? E às vezes se confunde com um arquiteto. Isso? Então eu queria que vocês falassem um pouco mais, começando por ti, então, pela mulher, os tipos de arquitetura que tem hoje. Eu queria que tu me explicasse um pouco para as pessoas. Eu tenho que tu trabalha mais com prefeituras, tem o arquiteto de casas. Hoje tu exerce uma função na tua empresa e tu projeta verticais. O que mais está nesse amplo mercado de arquitetura? Mas antes da Thaís falar, a gente quer mostrar ou demonstrar o carinho e a alegria que a gente tem por vocês. A gente quer que vocês recebam um mimo do podcast Fatia do Futuro. Uma foto. Que bacana. Personalizado. Me perdoa, vocês iam sair sem os copos hoje. Não iam sair. Muito obrigada. Muito obrigado. Sim, vamos lá. É muito gratificante, Cris, quando a gente se conheceu, falar aqui do espaço do podcast, porque assim, o Cris, ele tinha um bom espaço, tem um bom espaço do escritório, e ele fez, quero fazer os podcasts. Só que o pé direito é alto. E tem que prender as luzes, né, toda a parte de equipamento. E eu cheguei para o Cris e eu fiz, calma, porque a arquitetura, tudo se transforma, tá? Então, assim, o pé direito é alto, o teto, né? A gente chama pé direito o teto, do piso ao teto. Então, assim, é alto, mas a gente tem como resolver e trazer ele para pertinho da gente e deixar um ambiente mais aconchegante, mais acusticamente correto. E, graças a Deus, deu certo e o Cris executou com maestria, como a gente conversou, e está aqui já fechando o ano, né? E começando o outro com a nossa presença.
eles estão com o pé direito, viu? Isso aí. Mas falando da arquitetura, como eu lhe disse, a arquitetura, ela transforma, tá? E o arquiteto o profissional, ele tem que ter esse conhecimento, essa visão, que ele transforma, tanto para bem como para mal, tá? Então, assim, ele tem que ter esse conhecimento. Claro que a arquitetura em si, o profissional, ele tem que ter na mão o conhecimento das normas. Isso é primordial. Nós temos várias NBRs, nós temos que construir, que projetar com base em NBR. As NBR, que são as normas brasileiras, elas estabelecem tanto aberturas, as janelas, elas não existem por acaso, elas têm um motivo, tudo tem motivo, e a gente tem que executar com base nas normas. Depois das normas, nós temos que entender o ser humano, que é ele que vai morar ali, é ele que vai usar. Uma pessoa, 2, 3, uma população de uma cidade. Então, assim, são as pessoas que vão usar. Tá? E indo para a tua resposta, da tua pergunta, a arquitetura ela vai desde projetos, o arquiteto que senta, que projeta propriamente, para particular, ou seja, para uma casa, para um escritório, faz o projeto mesmo do espaço. Tá? Também tem a parte de arquitetura pública, que são diretamente com prefeituras, com o governo, para fazer edificações, fazer a fiscalização de obra, porque fiscalização de obra pública tem que ser feito por arquiteto e engenheiro, tá? Vinculado ao CREA, seja engenheiro, ou vinculado ao CAL, seja arquiteto, que são os 2 conselhos dos 2 profissionais. Inicialmente, o arquiteto ele fazia parte do CREA. Hoje, o arquiteto, desde 2012, migrou para o próprio conselho. Mas, independente do conselho, são 2 profissionais que eles, sim, têm a habilitação para serem fiscais de obra, que é uma ramificação da arquitetura. Tem a arquitetura de edificação verticalizada, tem a arquitetura de urbanização, porque o arquiteto, a formação de arquiteto, que é a minha formação, é arquiteto e urbanista. Tá? Urbanismo é a parte de estudos e estruturação de cidades, por isso urbanismo. Gente, a arquitetura é muito ampla, tem a arquitetura para acessibilidade, um dos exemplos, Márcio está aqui, ele sabe o quanto é importante a questão da acessibilidade, porque o ser humano ele tem o direito de ir e vir, tá? E não só na acessibilidade, por exemplo, quando eu fiquei grávida da minha filha, a gente alugou um apartamento em Salvador, que eu não entrava no banheiro para tomar banho no box. Tá? Então, assim, isso foi mal projetado. Então, assim, a arquitetura é muito ampla. Tá? É muito ampla. E é como eu disse no início, a arquitetura não é só uma profissão, ela é uma missão. Porque a gente lida com seres humanos, a gente lida com os sonhos das pessoas quando a gente projeta, a gente lida com o dia a dia das pessoas, que elas vão morar nos locais onde a gente projeta. A parte de decoração, de design de interior, ela já é, como é que eu posso dizer, é arrumar o projeto. Então, assim, vai mais na linguagem estética da coisa. É uma cortina, é um sofá, é uma almofada, sabe? Muitas vezes o designer de interior ele não tem a habilitação de quebrar uma parede, porque essa parede pode ser estrutural, e aí vir tudo abaixo. Então, assim, o designer de interior ele tem total liberdade de mexer no ambiente nesse sentido. Um móvel mais adequado, que vai lhe dar uma circulação melhor. A questão que nós fizemos aqui é arquitetura misturada com design de interior, que a gente desceu o teto. Então, assim, é muito ampla a arquitetura. Marcos, nos teus projetos, quando tu desenha, eu acho que a arquitetura ela passou de muitos anos atrás, que era vista pela grande maioria como um desenhista ou como o cara que faz os desenhos de como vai ficar dentro da casa, né? Nos teus projetos, né? A gente sabe que tu é um arquiteto aqui na cidade muito bem conceituado. Para além dos traços, o que vai dentro dos teus projetos? Márcia, na minha escola, que eu aprendi em arquitetura em Recife,
os nossos professores falavam muito de um trabalho coletivo, que eu acredito muito. O engenheiro, ele é o parceiro do arquiteto, né? A Thais, inclusive, estava comentando a empresa dela, que é um grupo. Ela, como arquiteta, engenheiro, eletricista, calculista, e esse diálogo entre esses diferentes profissionais é que vão resultar no produto final. Então, o meu projeto, eu cheguei num ponto que me deixa muito feliz, é que o tempo trabalha ao meu favor. Como eu sou o arquiteto da minha construtora, eu, por exemplo, em geral, desenvolvo aproximadamente em 6 meses um projeto entre a gestação dele, o estudo do terreno, da planimetria dele, da orientação solar, do programa de necessidades, né, para começar a ver o potencial desse terreno e a escolha desse terreno, ela é criteriosa, né, porque a gente procura escolher um terreno meio que nem a casa da cascata, não é a casa na cascata, né? Não é na cascata, é da cascata. Acaba a casa e a cascata tendo um diálogo harmônico entre uma e outra. Uma complementa a outra. Então, Oscar Niemeyer tinha um grande calculista ao lado dele, né? E esse calculista, ele, por exemplo, na minha escola de arquitetura na Federal de Pernambuco, que estava dentro do Centro de Artes, a nossa biblioteca era o nome desse calculista. Então, quem colocou aquelas colunas de Brasília em pé é fruto de alguém que entendia o propósito daquele palácio como algo que fosse uma referência e a simbologia da capital do Brasil. Né? Não, e falando de Brasília, só fazendo um adendo, me desculpe, mas assim, eu tenho um vídeo de Oscar Niemeyer quando ele faz, me chamaram para fazer uma coisa difícil, construir algo num local que não tem nada. Então, assim, as minhas obras serão tudo. Então, assim, serão tanto de uso, né, que tem o uso, né, dos papéis dos ministérios e escritórios, etc., mas, assim, eles vão ser os pontos turísticos também desse local. Então, assim, e o vídeo do Oscar que eu tenho é um terreno desértico, e onde vêm os pau-de-araras, vêm as pessoas para trabalhar em Brasília e construíram Brasília, que é o que é hoje. E aí, vamos dizer, seguindo esse caminho, e eu procuro compartilhar com a minha equipe lá, os nossos pedreiros, os nossos serventes. E isso eu estava comentando antes aqui. Eu completei 38 anos de formado no dia 22 de janeiro, que era o dia que eu estava com a minha equipe comemorando vamos dizer, a premiação da meta alcançada. Para mim é uma simbologia dessa coisa de que as energias conspiram. Quando eu vi que o nosso grupo de arquitetos, que é Arquitetos de 1987, que a gente, quase todos fazem parte ainda desse grupo, um deles, que é um grande amigo meu, Albérico Paes Barreto, que é professor da Católica em arquitetura em Recife, ele diz: parabéns, amigos, né? 38 anos de formado. E no nosso cartão de formatura era exatamente uma imagem de um palácio desse, do Oscar Niemeyer, ainda incompleto, onde do lado tinha alguém levando um carrinho de massa. E o zoom, porque é uma sequência de 4 fotos, se aproxima dessa pessoa e não do palácio. E a frase é: aqueles que no anonimato concretizam o nosso sonho. A qualidade da pizza que tu entrega, ela só é real, que às vezes eu chego lá bem cedinho, já tem um cheiro de molho ali da cozinha, pelo capricho das pessoas que cortam o tomate, a cebola, o presunto, o queijo, que vão preparar com todo o amor aquele recheio da pizza que será entregue. Então,
nada é feito sozinho, e eu acredito muito nisso, né, da construção coletiva. E o resultado da obra, né, eles são os coautores da obra. Inclusive, eu acredito muito que o nosso cliente, como a gente faz para eles, eles também participam da construção do projeto. Um bom arquiteto é um bom ouvinte. Ele é um ouvinte do lugar, né, que diz algo para ti, e que por isso o projeto surge por algum motivo, e das necessidades desse cliente. E aí, quando, por exemplo, a verticalização, e a gente procura cuidar disso, ela tem um propósito de possibilitar que as pessoas, por exemplo, a gente constrói mais no centro, porque o centro, e isso é uma coisa que, por exemplo, em Recife, em Salvador, existe vamos dizer assim, uma missão muito grande de resgatar o centro da cidade, que a infraestrutura está pronta, né? E que é bacana, mas no Brasil, como as coisas vão se transformando muito rápido, é diferente de outros lugares onde as pessoas respeitam o histórico do lugar e dos seus edifícios, que eles vão continuando a ser uma ocupação. Salvador, no centro, tem lugares belíssimos, né? E Lina Bobardi, que é uma arquiteta que a gente conhece e que fez um trabalho, ela é a arquiteta que projetou o MASP e que veio da Itália, do pós-guerra, para uma nova vida, ela e o marino, o Pietro Maria Bardi, que depois foi o que cuidou de de um dos museus mais bacanas que tem no país, né? Essa preocupação de ocupar bem o centro da cidade, porque as pessoas podem descer e ir a pé, ir numa IMEC da vida, ir numa farmácia. Aproveitei já para fazer um comercial de uns amigos, né? E é legal, por exemplo, a tua filha ou meu filho ou os meus sobrinhos, que há 20 anos atrás, Madre Bárbara, Tiricaça, podiam caminhar para fazer as suas atividades, sem depender tanto do transporte, que é um mal necessário, o veículo, né? Se tu pode caminhar, se tu pode andar de bicicleta, a cidade amigável ela tem essa pegada. E a gente acredita muito numa missão do que tu deixa como legado para as futuras gerações através da construção de um edifício. Muito bem, escutando tu falar, assim, a gente... E vai te passando um filme na cabeça, né? A gente daqui a pouco não tem tanto conhecimento, mas tu estava falando, eu estava pensando, pô, eu tenho uns dinos do meu mais novo que eles moram hoje em Luxemburgo. E tu falando disso aí, eu estava pensando lá, eles utilizam o transporte público, incentivado por andar de bicicleta, não tem esse monte de fiação que está caído nas ruas. Então, assim, a gente fica pensando, não deixa de ser uma arquitetura bem projetada, enxergando, né, o além. Na realidade, isso aí trata-se de plano diretor. Então, assim, todo esse planejamento de fiação, de localização de imóveis, eles são baseados no plano diretor. O plano diretor ele é um estudo da cidade, de urbanização adequada e coerente da cidade, tá? Onde ele estabelece os locais de atividades para você não ter uma residência, sua casa, do lado de uma indústria. Então, assim, existe esse zoneamento de atividades, tá? E isso determina a organização da cidade. A verticalização, a localização dos imóveis no centro para diminuir o fluxo de carro é benéfico, tá? E principalmente em áreas comerciais, abolir o uso do carro para valorizar mais o pedestre. Tudo isso está embasado no plano diretor. Tanto que o plano diretor, quando ele é feito, nós temos o resultado dele não de forma imediata, nem no dia seguinte, nem no mês seguinte, muito menos no ano seguinte. O plano diretor ele dá resultado numa média de 10 a 15 anos, porque ele é feito com as construções. Tá? E é por isso uma das minhas preocupações aqui em Lajeado
é que existem muitos prédios sendo construídos, nada contra, porque isso demonstra desenvolvimento, tá? Só que, assim, esses prédios eles têm que vir casados com estudo de impacto de vizinhança. Por quê? Esses prédios vão morar pessoas, e as pessoas têm horário para sair e horário para chegar, tanto em casa como nos trabalhos. Então, você visualize, por exemplo, eu moro no São Cristóvão, ali mesmo tem uns 5, 6 prédios que estão sendo construídos bem próximos a outros já existentes. Tá? Perfeito. Visualize, imagine, 7 da manhã, todo mundo querendo sair. Visualize, meio-dia, todo mundo querendo chegar para almoçar em casa. Todo mundo, depois do almoço, saindo para ir para o trabalho. Então, assim, vai aumentar o fluxo de pessoas de carro em rua com caixa de rua, né, que é a largura, de 8 metros. Então, assim, o fluxo de carro é muito grande. Então, sim, progresso, prédios, porque com o prédio, as prefeituras, não digo só Lajeado, mas as construções imobiliárias têm uma arrecadação para as prefeituras, tá? Então, assim, nada contra, mas, agregado a isso, tem que ter um estudo de impacto de vizinhança, tem que ter um estudo de mobilidade, tem que ter o estudo do ir e vir, porque o morar é importante. Só que o ir e vir é direito do cidadão. Tá? Então, quando você sai para ir para o trabalho com muito carro, muito trânsito, você já chega estressado no trabalho, você já volta estressado para casa. E isso desencadeia problemas. Tá? Além de outros problemas, questão de mobilidade, os passeios sem acessibilidade, então, assim, ciclovias. Então, tudo isso ele tem que vir amarrado a esse desenvolvimento. Tá? Não adianta você entupir de prédio e não pensar em como vai ser a coleta de lixo, em como vai ser o ir e vir dessas pessoas. Tá? Então, assim, por isso que arquitetura e urbanismo e engenharia são, e até complementando minha resposta anterior, além do engenheiro e do arquiteto, para eu também não esquecer, existe o técnico em edificações. Então, assim, a arquitetura é uma disciplina com vários segmentos e ela, sim, tem que estar casada a vários profissionais. É como o Marcos disse, no meu escritório mesmo, nós temos engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil estrutural de metálica, engenheiro civil estrutural de concreto, porque, Thaís, não é o mesmo engenheiro? Não. São conhecimentos, são técnicas diferentes, são aprendizados diferentes, são cálculos diferentes. Então, assim, além dos engenheiros eletricistas, se eu não me engano, se eu não falei, engenheiro mecânico, eu que sou arquiteta e também eu sou especialista em combate a incêndio, que é outra coisa muito importante. Tá? Não adianta você projetar as edificações e não ter saída de emergência, porque, infelizmente, pode acontecer alguma coisa. E o problema de um incêndio, por incrível que pareça, não é o fogo, é o pânico. Porque quando as pessoas têm medo, quando as pessoas entram no estado de pânico, de não saber o que fazer, e se vê num local que não tem saída de emergência, que não tem sinalização, que não tem os equipamentos de segurança, isso dá mais pânico para ela. Então, assim, sim, a arquitetura, os ambientes, eles têm que ser pensados por várias pessoas multidisciplinares. Tá? E é uma responsabilidade muito grande nossa, enquanto profissional, essa interferência na cidade. Porque eu posso construir a minha casa para mim, só que eu posso prejudicar o seu ir e vir. Eu posso prejudicar o Márcio. Eu posso simplesmente pegar no meu passeio e colocar um grande jardim, uma rampa. Márcio não vai passar, você não vai passar. Então, assim, isso não é arquitetura. Arquitetura, a gente não pensa só em um, a gente pensa num todo. E, muitas vezes, até para fechar minha fala nessa pergunta, a arquitetura não é só arquitetura. A arquitetura é arte ao ar livre. Tá? E essa arte ela não pode prejudicar a vida de outras pessoas. Pernambuco é uma cidade histórica, né? Com uma arquitetura muito bonita.
que tu traz de lá para os teus projetos? Eu vi na tua apresentação, Marcos, que teve aula com o professor Ariano Suassuna, né? Uma figura extraordinária. Ele era sempre assim, como nos vídeos dele, feliz, fazia aquelas... contava aquelas histórias bacanas que faz a gente pensar nas coisas, né? O que tu traz de lá do professor? Enfim, tu teve aula com ele também, né? Márcio foi um momento mágico, assim. Ele era professor de estética, era o início do curso. Estética. Então, ele trazia o conhecimento dele, vamos dizer, desde os gregos, a questão do equilíbrio, da beleza, mas ele usava, vamos dizer, a cadeira de estética falando e falava sobre o contexto de tudo isso, mas ele já plantava na cabeça de cada arquiteto ou futuro arquiteto ali, estudante, a importância da cultura brasileira e do seu lugar e da sua língua, do português, que é uma língua riquíssima e que expressa sentimentos que em outras línguas não existe tradução, né? Ele era um paraibano de Taperoá que cresce em Recife e naquela época ele fez o curso de Direito, mas ele queria ser um contador de histórias, né? Então a aula dele sempre um ex-aluno chegava e pedia: professor Ariano, eu posso sentar aqui numa cadeirinha no fundo só para ouvir o senhor falar? Né? Que honra. E ele era muito generoso, Thaís. Assim, ó, ele já começava com uma brincadeira. Uhum. Ele chegava já para desarmar todo mundo e cativar aquelas pessoas. Ele dizia assim, ó, tá todo mundo passado. Ele era um mestre, né? Ninguém ia deixar de aprender, né? Porque era um privilégio. Está todo mundo passado. Por quê? Antigamente, os mais fraquinhos eu reprovava. Mas aí vinha o avô que me conhecia, vinha o tio que me conhecia, vinha o pai que me conhecia e eu tinha que ficar numa situação meio constrangedora e tal. E aí eu resolvi que todo mundo está passado. Então, vocês fiquem tranquilos, né? E aí a gente vai conversar e vai bater papo e vai trocar experiências aqui e vai dar tudo certo. Então, ele aceitou nesse nosso dia da formatura, que dia 22 de janeiro fez 38 anos, foi 22 de janeiro de 1988, ele foi nosso paraninfo. E eu fui o orador da turma. A nossa turma era tão democrática que a gente teve 2 oradores. Então, eu falei um pouquinho e um colega nosso, Aragão, deu um recado dentro de duas visões assim, de arquitetura, mas arquitetura também é diversidade de como tu entende as coisas. E o momento dele foi, de novo, reiterando o valor da cultura brasileira, né? Que a gente, como arquiteto, e aí o que o edifício pode proporcionar, né? A gente poder carregar dentro desse contexto de arquitetura é uma arte utilitária, que ela tem uso, né? Ela tem um propósito. Isso. Como esse espaço pode falar do teu lugar ou do teu clima, né? Ou daquilo que tu acredita. Por exemplo, um dos meus prédios agora, que eu vou construir na frente de um colégio, e eu acho que não é por acaso, a gente vai ter um jardim vertical, aonde na parte frontal as garagens, eu vou ter 200 metros quadrados de jardim vertical. Também é uma forma de tu mostrar a possibilidade de ter um jardim, e esse jardim será
construído, edificado e entregue na frente de um colégio que tem salas de aula. E que as crianças, e um dos meus desejos, eu já fui lá conversar com a diretora do Irmã Branca, é, dentro de uma organização, levar algumas crianças para conhecer o que é um canteiro de obra, se ela achar que tem sentido isso. E numa lateral vai ter um mural de uma pintura, que a gente vai fazer uma parceria, contratar algum artista, que tem muralistas hoje na cidade. A cidade ela já chegou nesse momento, né? E um mural, ele é algo que a gente traz desde a época da caverna. Né? A arquitetura é arte ao ar livre. Então, a ideia é que seja um tema da natureza. Na minha perspectiva eletrônica, tem um pássaro colorido brasileiro ali do lado, né? Dizendo ou expressando algo a respeito disso. Então, essa semente que ele plantou e que repercute ainda hoje se fala mais de Ariano, as redes sociais, elas expandiram essa experiência de ouvir ele falar. E ele era exatamente assim. Ele acreditava nas verdades, tipo, a roupa dele era de linho, costurado por uma costureira, né? Não era um produto industrial, e ele andava com uma alpargata feita de couro de alguém do interior. Hoje, e isso é bacana, porque hoje, não sei se vocês já viram, tem um cantor de Serrita, que é o João Gomes, né? que foi premiado, ele com um trio, com o JP e um outro músico, em que eles fazem um vídeo na frente do Mosteiro de São Bento, que é um colégio que eu estudei. Se tu coloca no Spotify, a imagem ao fundo é dessa igreja. E o João Gomes usa um chapéu de vaqueiro confeccionado por um artesão e tal. Então, esse resgate da cultura, que eu acho assim, não é uma questão de xenofobia, muito pelo contrário, é o resgate e do valor da tradição de como tu é. Eu estava ouvindo Wagner Moura falando a respeito de um filme que é uma dupla entre um pernambucano e um baiano, né, que está em cartaz, O Agente Secreto, que irá ao Oscar com 4 indicações, e ele já recebeu o prêmio em Cannes e tal, que o pessoal em Los Angeles, que ele mora lá, né, ele é um artista mundial, ele falar inglês sem o sotaque que ele tem. Ele disse, cara, eu vou falar inglês com o meu sotaque. Quer queira ou não, porque é a minha história. E Ariano, quando falava sobre uma montagem do Alto da Compadecida, e era uma montagem de alguém do Rio de Janeiro, o artista chegava, Ariano, o que você acha? Rapaz, eu estou chegando aqui, não sei o quê. Ele, oxe, 1 minuto. Você fala assim? Não. Então fale do seu jeito. A obra, na realidade, ela é localizada num lugar, mas o tema é universal. Não, e o que você está falando de fale do seu jeito, trazendo para a arquitetura, é bem interessante, porque assim, nós profissionais, a gente projeta o espaço, tá? Só que aquele espaço, ele não pertence a mim enquanto profissional, ele pertence à pessoa que vai estar lá, que vai morar, que vai usar. Então, essa questão de trazer a sua personalidade para o ambiente é o mais importante, porque quando a gente projeta, a gente tem que respeitar as nossas características brasileiras, principalmente as NBRs, mas também a gente tem que ver o outro lado, que é quem vai usar, porque o espaço é daquela pessoa. Então, assim, se aquela pessoa não cozinha, ou se ela cozinha de uma forma específica, a cozinha tem que atender àquela pessoa, e não simplesmente da forma que eu quero. Tá? E trazendo também à tona uma outra questão bem polêmica de arquitetura, é quando trata-se de tendências. Para mim, Thaís, eu não acredito em tendência. Tá? Porque tendência, na realidade, é um lançamento.
perfeito. Só que aquele lançamento, ele pode sim ou não me agradar. Ele pode ser utilizado no meu dia a dia, ou ele pode vir a atrapalhar. Para que eu vou colocar aquilo que é tendência de mercado, de arquitetura, de designer, se aquilo não me traz funcionalidade? É aí que eu queria chegar. A arquitetura, principalmente, tem as nossas raízes, tem a nossa cultura, e ela tem que ser funcional. Ela tem que ter a estética, tá? Porque, como eu disse, a arquitetura é uma arte ao ar livre. Só que, nessa estética, não só a estética, porque muitas vezes a estética finda nos trazendo mais trabalho, transtorno. Ela também tem que ser funcional, ela tem um porquê. Porque, assim, por exemplo, meu marido mesmo, ele tem 1,92 de altura, eu tenho 1,60. Os armários lá na minha casa têm um padrão da minha família. Não tem um padrão, não, tem que ser tanto de metro. Não, porque tem que ser funcional. Para que eu vou botar um armário tão alto se eu tenho 1,60? Sabe? Então, assim, tudo na nossa vida tem que ser funcional. Porque nossa vida já é tão corrida. A gente já tem tão pouco tempo para ficar com as nossas famílias, com nossos filhos, com nossos maridos e esposas. Então, assim, se nós colocarmos nossa casa com muita coisa, coisas que não são funcionais, vão trazer mais problemas do que solução. Isso é arquitetura, sabe? Entendi muito bem. Eu vejo quando vocês falam de arquitetura, chega a dar o brilho no olhar. Realmente são duas pessoas apaixonadas pelo que faz, né, Márcia? Mas eu quero aproveitar e te parabenizar por 38 anos de profissão. Obrigado. Né? Deve ter começado com uns 2, 3 anos, porque deve ser jovem esse moço, né? Então, assim, falando em juventude, pelo tempo que vocês têm, né, a gente sabe que qualquer profissão hoje ela está ameaçada pela inteligência artificial, né? E a gente vê muitas pessoas hoje que, tipo, vou mudar o meu espaço, vou mexer na minha casa. Tu vai lá, bota no IA e projeta a tua casa ideal, ou o teu ambiente interno. Né? Eu não digo assim uma ameaça, mas como vocês vê e como vocês estão se adaptando a essa inteligência artificial no mercado de vocês? Qual a tua visão? Depois, se também puder dar opinião, como vocês enxergam essa evolução do mercado, né? Que talvez alguém vai ficar para trás? O que vocês acham? Cris, assim, a inteligência artificial é uma ferramenta. Era isso que eu ia dizer. É uma ferramenta. Então, como ferramenta, ela é ótima. Eu até, quando na minha apresentação, né, por exemplo, eu vejo assim, depois eu volto. A Jordana, minha esposa, que gosta e trabalha nessa área, ela tem uma imobiliária, ela usa a inteligência artificial daqui a pouco na montagem de textos, de como ela se comunica com o público dela. O meu filho, João Pedro, de 9 anos, usa para buscar algum tipo de informação, e a gente procura muito cuidar ele entre o mundo digital. Eu desenho muito com ele, faço montagens de peças, desde uma espaçonave como é o nome, da Guerra nas Estrelas, ou alguma Star coisa Wars. assim, né? ou da Jornada nas Estrelas, e é uma ferramenta. Mesmo quando a Thaís estava falando sobre essa questão de tendência, um bom arquiteto, ele consegue fazer uma interpretação daquilo que é lançado, porque a indústria precisa disso. Uhum. Sim. A indústria precisa lançar um novo produto, um novo piso cerâmico, algum tipo de revestimento, e cabe ao arquiteto, que é um profissional que irá indicar o produto no momento certo, né? Para utilizar com assertividade. Um bom produto, ele pode dar um mau resultado se mal empregado, como tudo na vida. Sim. Então, e falando até um pouco antes sobre as formas de trabalhar de arquitetura, o arquiteto ele tem uma formação específica mais
generalista. Por quê? Porque mesmo a ambientação, que é a ocupação do espaço, ainda hoje existem arquitetos que estão na indústria moveleira desenvolvendo cadeiras, desenvolvendo produtos para serem utilizados em ambientes corporativos ou numa residência ou num hotel. Então, a especialização, a arquitetura, ele é um campo amplo de qualificação de espaço. A nossa busca, né, e de um bom arquiteto também, é qualificar. Quando a gente estava falando sobre o estudo, o que foi o trabalho da Thaís, se não foi olhar para o espaço e transformar, e eu uso muito essa frase, um limão numa limonada. Sim. O arquiteto e um projeto, às vezes, ele acaba realçando mais porque ele é fruto de uma dificuldade. A Casa da Cascata, do Frank Lloyd, em que o cliente disse assim, eu gostaria de ter uma casa próximo a esse lugar bonito. Foi um desafio porque não era um vazio. E Brasília, que foi o contrário, e quando o Lúcio Costa chega, e a poesia é algo que reflete muito a arquitetura, Lúcio Costa diz que ele faz uma cruz como quem toma posse do lugar, né, como se fosse um bandeirante ali chegando em Brasília, e o plano piloto de Brasília, se você enxerga do avião, ele é uma cruz curvada como uma asa de um pássaro. Sim. Então, e Lúcio, que era um parceiro do Oscar, ele sabia que ali era um lugar fantástico para o Oscar usar toda a sua criatividade e para criar... resolver o problema. Exatamente. Mas fazer um palácio, imagina, com todo o histórico nosso, e não ser algo que remetesse a uma tradição germânica, norte-americana, russa, francesa, principalmente, porque o francês tem muito essa coisa do Haussmann, do urbanismo, dos planos antigos da Europa, né? A gente dá uma resposta brasileira para o lugar. E isso é um negócio importante. À frente do seu tempo naquela época, né? Sim. Porque não existia uma arquitetura tão disruptiva como Oscar Niemeyer e toda a sua equipe, todo o seu... Eles foram, num determinado momento, a vanguarda mundial. Isso aí. Tá, e aí falando de IA, Cris, é como o Marcos disse, IA é uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta. O problema da tecnologia não é a tecnologia, é como você usa a tecnologia. Tá? Então, assim, a IA, sim, é uma ferramenta de busca, é uma ferramenta de resposta, é uma ferramenta de criação, a depender de como você queira usar a IA. Tá? No âmbito da arquitetura, ela vai ajudar, ela já está ajudando muito. Só que, quando você projeta, e o profissional, se vai utilizar a IA para projetar, uma pessoa que não é da área de arquitetura, utiliza a IA para projetar, tem vários sites que já decoram instantaneamente. Só que o que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, a IA ela não vai projetar para a Cris. Ela não vai projetar para o Márcio. Márcio, que tem família, o Cris, que tem família, o Cris, que acorda 5 da manhã, que tem que ter a geladeira numa certa posição, que o quarto tem que estar numa certa posição para não acordar Gisele. Então, assim, a IA não sabe disso. Tá? A IA ela vai projetar em cima da informação mínima que você vai passar. Ela vai lhe dar um resultado que ela já tem no espaço tecnológico. Então, assim, dentro das informações que a IA já possui, ela vai fazer um projeto de acordo com as informações que você passar. Mas é um projeto genérico. Não é um projeto do Cris, para o Cris, para a família do Cris, como é o dia a dia do Cris. Então, assim, ainda nós, profissionais da arquitetura, da engenharia, os técnicos em edificações, então, assim, nós ainda temos essa vantagem, porque quando a gente senta com um cliente, nós vamos ouvir esse cliente, nós vamos agregar o nosso conhecimento técnico,
de norma, do que a gente aprendeu, desculpa, do que a gente aprendeu na faculdade. Então, a gente vai agregar esse conhecimento técnico à vontade, ao dia a dia do cliente, da pessoa que vai usar. Então, assim, isso ainda a IA não tem. Tá? Então, assim, a IA é uma ferramenta. Não vejo nenhum problema a depender da forma que seja utilizada, porque aí é que é o problema da tecnologia, é como você usa isso. Tá? Assim como os materiais. Eu não sou contra tendência. Tendência é lançamento. Sim, o que seria do velho se não tivesse um novo para ser lançamento? Perfeito. A questão é como você utiliza isso. Não é uma obrigatoriedade. Cris, você tem que comprar esse copo porque é tendência. Não, eu não gosto desse tipo de copo. Esse tipo de copo, na minha mão, escorrega. Não é funcional para mim. Mas ele é a tendência, ele é bonito, ele é uma novidade, perfeito, mas ele não é adequado para o Cris. Nós temos que ter essa visão. Nós somos importantes no nosso espaço. Então, aquele espaço não é o meu gosto, aquele espaço é o seu gosto. Até falando disso, fazendo um adendo, contar uma história lá da Bahia, tem um artista, que eu não vou entrar muito em detalhe para não criar polêmica, mas assim, esse artista contratou um grande profissional da área de arquitetura e de decoração, e ele decorou o espaço desse artista com tudo que há de novidade, de tendência, do que é maravilhoso, do que é mais caro, né? Fez aquela obra-prima de novidade, de lançamento, de modernidade, de perfeito. O artista chegou, fez, está lindo, tire tudo, não combina comigo. Então, assim, é essa a questão do morar bem. É você chegar na tua casa e dizer, cheguei em casa. É você olhar para a tua sala e sua sala te acolher. Sabe? Então, assim, essa é a diferença do morar bem. Toda casa é uma casa, mas nem toda casa é um lar. Essa é a diferença de casa e lar. Lá te abraça. Lá você pensa assim, a gente vai sair ou pede uma pizza da Chef Leon, bora ficar em casa. Isso é lá. É botar, assistir um filme. Lá onde eu morava, na Bahia, eu tinha uma cliente que ela fez, Thay, é tendência, eu quero um sofá branco na minha sala. Eu fiz, tá, eu vou projetar a sua sala para botar especificamente esse sofá que você quer. Aí ela fez, não, que eu acho esse sofá lindo, é a tendência, eu vejo em muitas revistas, em sites. Eu fiz, não, perfeito, porque é o nosso papel ouvir. Eu fiz, você tem filho, né? Tenho 2 filhas pequenas. Você gosta de assistir filme com elas? Ah, eu amo. E tu vai querer um sofá branco? Você vai deixar de assistir filme. O que é mais importante? É um sofá branco, alvo, aquele branco algodão, ou você assistir filme com suas filhas de pipoca, ela pulando em cima de você, aquela folia. Ela fez, bora mudar a cor do sofá? Eu fiz, bora, eu topo. Então, assim, isso é a leitura do cliente, sabe? E dentro disso, você agrega coisas, elementos. Eu tive um outro cliente que amava dourado. Eu fiz, eu não vou fazer para ti um ambiente todo dourado, porque daqui a um mês você vai dizer, ai, Thaís, que coisa horrível, porque enjoa, satura. Aí o que foi que nós fizemos? A gente trabalhou com espaços amplos, móveis, que não dá para você trocar todo dia de sofá e de mesa, mas você pode trocar todo dia de almofada, de objetos de decoração. Então, você coloca móveis em tons claros e enche de elemento dourado, pontos dourados, almofadas de certas cores, porque depois você troca. Então, assim, é a importância da arquitetura, do que Ariano falava, é o nosso olhar, a nossa característica. Ele, como estava dando aula no geral, e da disciplina dele, ele tinha que mostrar a nossa cultura brasileira. Nós, enquanto profissionais individuais de cada cliente, nós temos que analisar aquela família. O que é bom para ti? Como é, Cris, o seu dia a dia, da sua esposa, do seu filho, Márcio, Marcos? Então, assim, isso é a nossa leitura enquanto profissional, seja arquiteto, engenheiro e etc. E o mais importante da arquitetura é que ela não trabalha sozinha. Isso eu queria frisar. Ela não trabalha sozinha.
O arquiteto, ele não é detentor único do conhecimento. Junto do arquiteto tem que ter um engenheiro civil. Junto do arquiteto tem que ter um engenheiro eletricista, porque eu posso criar uma coisa para você aqui, como nós fizemos, e que não tinha espaço para passar fiação. Então, assim, tem que estar casado e, no final, todo esse projeto vai para a mão de um pedreiro, vai para a mão de uma pessoa que vai executar. Então, assim, a arquitetura, eu gosto da arquitetura porque não é algo individualista. É algo que a gente trabalha com todo mundo, como o Marcos disse. Eu vou fazer o prédio e vou botar um jardim porque na frente tem uma escola. Então, assim, não é pensar sozinho, não é fazer sozinho, é um conjunto, sabe? Isso é bem bacana dentro da arquitetura. Vamos mudar não, mas vamos entrar na questão do negócio em si, né? Eu sei que vocês estão entregando, Marcos, um prédio Altos da 15, que está ficando pronto, está nos acabamentos já, né? A previsão é abril, se eu não me engano, né? É muito bonito, ali na 15 de novembro, no Moinhos, no Florestal. Aí tem na Matias Rockenbach o Titânio, que vocês começaram agora também. E tem um lançamento agora também, que eu sei que vai ser ali na Tiradentes, próximo ao IMEC. Não sei se podia falar ou não podia. A gente está começando... Se não podia, Márcio já falou. A gente pode cortar depois, tá? Não, tranquilo. Ele está num processo de pré-lançamento. O Márcio está falando isso porque antes de vir para cá, como a gente tem duas imobiliárias parceiras que estão junto com a gente nesse momento, e compartilhei com ele algumas imagens, até para saber a opinião, né? Porque vamos dizer assim, o edifício, que não é especificamente um cliente, é uma série de clientes imaginários que tu procura criar um diálogo com o lugar, como eu tinha comentado antes, o terreno, o entorno e as pessoas que vão habitar. A gente é muito do projetar o futuro, né? Inclusive fala nesse podcast aqui sobre o futuro, né? Então, um bom arquiteto, ele tem uma projeção tridimensional do futuro apurada para poder conciliar entre esse momento da imagem, do papel, da planta baixa, vamos dizer, da apresentação bidimensional, planta-corte, e depois as imagens em perspectiva de um lugar, e projetar e construir e entregar num futuro. Então, eu hoje, como a gente está começando a fazer esse trabalho do pré-lançamento, para vários amigos eu mandei algumas imagens, inclusive para ti, para ver como isso impacta na opinião de cada um, né? É um lugar bacana. A gente vai ter, Thaís, no 5º pavimento, a gente chama de um jardim nas alturas, e aí esse terraço ele tem quase 500 metros quadrados. E um jardim de 340 metros quadrados que a gente quer, e a Liara, que é a nossa paisagista, a perspectiva eletrônica, a vegetação que tem ali, ela não é qualquer uma. Ela foi escolhida para ser árvores frutíferas, para a gente ter um jardim de chás, a gente ter jardim de ervas, ela seja um jardim funcional também, e que esse espaço, que é um negócio bem importante, a gente falou meio en passant nisso, mas que é o propósito, muitas vezes, da arquitetura, e hoje é muito importante, é provocar encontro de pessoas reais. Esse instrumento aqui, porque, de novo, é uma ferramenta, né, um celular, ele não é um mundo, ele é uma ferramenta. As pessoas precisam se encontrar, se abraçar, pular, brincar. A gente que é do Nordeste vai chegar um momento que se chama Carnaval, que é um encontro das pessoas, né? É uma festa
no Nordeste é do menino pequeno que mal está ensaiando caminhar, a uma pessoa de mais idade E se olha que as encontram na nossas rua. terras tem carnaval pesado, um bom carnaval. Recife, Olinda e Salvador, eu acho que são os principais pontos do carnaval no Brasil, né? E Thaís, eu cresci em Olinda, depois eu fui para Recife, então o carnaval na parte antiga da cidade, O Galo da né? Madrugada. É o Galo da Madrugada que acontece bonecos em de Recife. Olinda. Por exemplo, hoje Alceu Valença, ele tem uma casa que ele nominou de Estação da Luz, que hoje é um lugar de encontro e de festa e de eventos de música, né? E gosto muito. Eu estava nessa época, o ano passado, lá nas prévias, tipo na Pitombeira dos Quatro Cantos. Pô, a nossa língua tem umas expressões assim, Pitombeira dos Quatro Cantos. O que será que significa isso, né? E na música, que é o tema da agremiação carnavalesca, fala do urbanismo de um encontro de duas ruas que criam quatro cantos, os cantos dos encontros, né? Como o nosso posto faleiro, que a gente vai estar construindo próximo ali, a gente brinca porque é muito bom trabalhar se divertindo, né? Tem a responsabilidade, tem as ronhas e tal, mas no projetar a gente diz que o nosso encontro das ruas de Lajeado e aonde é os bandeiraços de agremiações, que seja comemorando de um clube ou mesmo da política, é ali, né? E então esse lançamento a gente está muito feliz porque também foi um trabalho de um bom tempo e que a gente ainda está maturando, porque o projeto, no final das contas, ele acaba quando a obra acaba. Eu acredito muito em arquitetura como obra construída. A gente tem uma parte da arquitetura, que é a teoria da arquitetura, que é o ensino da arquitetura, em que se usa muito imagens e papel e texto para ensinar, né? Eu fui professor, eu fui e adorava eu ia a Chapecó, em Santa Catarina, dar aula, imagina. Porque eu encontrei uma turma que pensava parecido comigo, estavam criando o curso de arquitetura em Chapecó, e 2 anos eu até ali, eles me ajudavam, né? Eu ia no domingo, chegava de madrugada, dava aula segunda e terça, e quarta-feira eu estava trabalhando aqui. E foi um momento sensacional, porque, na realidade, a gente aprende ensinando, né? Eu acho que eu fiz essa pergunta para ti, depois tu comentou que tu mandou para mim, né? Quando eu olhei as imagens do teu projeto, eu não olhei só um negócio vertical lá, né? Eu olhei localização, eu olhei a arquitetura dele externa, né? Internamente a gente não conseguiu ver o ponto onde ele ia ficar, a arquitetura e como ele foi projetado, né, para cima, mas com espaços amplos. E um produto é isso, né? O que eu escrevi para ti? Baita projeto, muito bom, né? Obrigado. Porque a gente também, quando enxerga a primeira impressão, muitas vezes ela tem que ser positiva para que o negócio dê certo, né? No meu negócio, por exemplo, eu costumo brincar, né? As pessoas recebem a pizza em casa, né? Abrem a tampa, olham para ela, se a imagem for positiva, a gente já conquistou 50%, né, da fidelidade do cliente. Se ele corta um pedaço, coloca na boca e diz, gostei, o negócio São os outros 50. ele perpetua, vamos dizer assim. Isso é em todos os negócios, eu imagino, né? Então, e não estou aqui puxando o saco, tá, Marcos? Realmente, quando eu vi externamente as imagens do projeto, a localização, eu pensei na cidade também, né? Muito bacana. E ele é um produto também, né? Ele é reflexo do teu imaginário, daquilo que tu pensa, daquilo que tu coloca lá dentro de conhecimento, de sentimento também, eu imagino, né? Mas ele não deixa de ser um produto vendável, né? Que precisa vender para o negócio. Sim. Inclusive,
como a DNW se posiciona em Lajeado? Qual o posicionamento dela como negócio, né? Márcio, a DNW ela tem um propósito. A gente tem um tamanho, e eu e o André acreditamos, em que a gente possa cuidar dele. Uhum. É um tamanho que eu consigo acompanhar. Ele é um trabalho coletivo, mas ele precisa do dono na barriga do balcão, que tu também faz isso. Uhum. Né? Então, nós trabalhamos em Lajeado, né? A nossa equipe é própria, né, dos nossos pedreiros e serventes. Temos os terceirizados, que tem na parte do eletricista, uhum. do encanador, do pintor, do gesseiro, do colocador de esquadrias, né? Mas a gente se reúne muito com essa equipe, e eu não trabalho e projeto sozinho, eu tenho uma equipe de arquitetos, mesmo as imagens, hoje a gente internalizou isso no escritório, tem uma pessoa que produz ao meu lado essas imagens, então eu posso ir retocando, porque também a perspectiva eletrônica, ela te dá um feedback entre uma ideia que tu imagina e como ela pode ficar na imagem. E isso, uma inteligência artificial hoje, eu sou da época que eu desenhava à mão livre e ainda desenho, e gosto de desenhar. Os meus croquis eu procuro, e é engraçado que o pessoal que faz perspectiva eletrônica adora eu mostrar os meus desenhos à mão livre, né? Deixa eu pintar. Fazer uma observação aqui. Se tu autorizar, depois a gente pede para o pessoal da edição colocar a apresentação que o Marcos mandou para mim. Quando a gente convida as pessoas para o podcast, a gente pede uma breve apresentação, né? E o Marcos fez à mão. Então, se tu autorizar, eu vou colocar uma imagem da tua apresentação, pode ser? Pois é, eu te mandei assim, porque eu achei acho o máximo. que se tu vai, por exemplo, o nosso catálogo do Titânio, existe a palavra do arquiteto. E aí é um escrito à mão com uma caneta e eu assino, né? E uma parte desse texto, João Cabral de Melo Neto, que é um poeta pernambucano e que fala sobre, num determinado trecho da obra dele, fala sobre portas, da nossa missão como construir portas de abrir, não como portas de fechar e guardar secreto, né? Portas de abrir nesse sentido do encontro das pessoas, né? Então, a poesia, a música, a arquitetura, a pintura, elas conversam entre si, inclusive esse prédio ali do Titânio demonstra muito isso, e esse novo projeto ele tem um nome que eu vou comentar aqui com vocês, que se chama Área. E Área, eu sou de origem italiana, o André também, e a gente tem uma equipe de branding de marcas, que é a Morama, com Pedro Carlesi, que está fazendo esse trabalho da persona do prédio. É um produto que a gente cuida tanto que a gente abre espaço, isso tem um custo, claro, mas é porque a gente acredita nisso. No teu primeiro programa, quando estava aqui sentado o profissional que registrou a marca e defende a marca, porque a marca Chef Leon, ela não é só um desenho, ela tem alma, ele tem um propósito. Então, quando a gente faz isso com intensidade, profissionalismo e, no final das contas, com amor, a gente cuida, né? Então, esse prédio ele tem esse nome exatamente pela generosidade do ar. Ar em italiano é ar, e esse pulmão, eu falo muito assim dos espaços que tem pulmão, que te dão um fôlego de não é mesquinho, é generoso. Quando eu estava falando da tua pizza, o que eu sinto quando eu abro aquela
aquela caixa da pizza do Chefe Leão se chama a generosidade dos ingredientes. Ela não é uma pizza mesquinha. A boa gastronomia ela é generosa, né? Tu come enxergando, mas na primeira mordida, nossa, aí é vamos pro abraço. Pois então, o papo está muito bom, muito, muito bom mesmo, bastante conhecimento, mas a gente já está meio que quase que esgotando o nosso tempo. Então, como de hábito, a gente sempre pede que o próprio nome do nosso podcast, né, uma fatia do futuro, o que vocês gostariam de deixar? A gente tem uma pergunta sempre que, né, uma mensagem, ou como tu enxerga esse futuro, como vocês gostariam de rechear, pode ser na área profissional de vocês, alguma mensagem, né? Como vocês gostariam de deixar o que fosse esse futuro de vocês, começando por ti, Thaís? Certo. Geral, dentro da arquitetura. Pessoal. Família. Não, é bem importante, sabe? Porque, assim, a arquitetura, como eu disse em todas as minhas respostas, é um projeto multidisciplinar que lida com pessoas. E, hoje em dia, com tanta tecnologia, as pessoas estão esquecendo de ficar com outras pessoas. Então, assim, manda mensagem, é bacana receber mensagem pelo WhatsApp, as outras redes sociais, só que eu costumo dizer que eu ainda gosto de falar com pessoas. Então, assim, a minha mensagem é, mesmo que você não tenha condições financeiras de comprar um local legal, de contratar um profissional, entendeu? Mas dentro das suas posses, dentro da sua possibilidade, olhe no seu entorno, olhe para a tua família e faça o melhor por ela. Muda a mesa de posição, ou então vejam a mesa, mesmo que pequena, como, por exemplo, eu andei um tempo sem mesa. Mal quando eu cheguei, por uma questão de adaptação, qual é o apartamento e tal. Mas eu cheguei para o meu marido, eu fiz... E a gente passou alguns meses sem mesa mesmo, sem nada. E eu senti que também o diálogo, a conversa em família, também deu uma diminuída. Eu cheguei para ele, eu fiz, quero uma mesa. Aí ele fez, mas como? Tem tanta pergunta, como vai ser essa mesa? Tamanho, local. A gente não sabe qual é o apartamento que a gente vai morar, se a sala é grande, se a sala é pequena. Eu fiz, não me interessa. Eu quero uma mesa, nem que seja de 1 por 1, temporária, porque eu quero ter esse ato de sentar e comer em família. Que coisa simples. Não, não é não. É muito importante. Então, assim, minha mensagem é essa. Mesmo que, Thaís, mas contratar um arquiteto para fazer um projeto elaborado vai requerer também dinheiro para comprar as coisas. Sim, eu sei de tudo isso e eu não estou criando uma ilusão. Mas dentro da tua realidade, olhe no seu entorno e dê valor à tua família. Tá? Crie situações favoráveis para você ter esse aconchego. É um sofá, são almofadas, uma mesa, mesmo que pequena, mas o fato de você botar um vasinho com uma flor e sentar para tomar um café com sua família já é 50% do seu dia feliz. Então, assim, dentro da arquitetura a gente consegue fazer isso, mas as pessoas dentro das suas próprias casas também conseguem fazer isso. Márcio falou do questionário que o Marcos respondeu à mão livre, por escrito, e teve uma pergunta que eu não quis responder. Eu dei a Letícia, minha filha, para ela responder. Eu fiz, filha, qual é o meu hobby? Até para ver se ela me observa, que também era a minha resposta que eu queria, ver se ela estava me observando. Aí eu fiz, qual é o meu hobby? Ela fez, fazer armengue. Armengue, na Bahia, no Nordeste, é você dar soluções criativas a certas situações. Aqui vocês chamam de gambiarra, né? Armengue e gambiarra. Meu marido odeia, porque ele diz que uma gambiarra, um armengue, é uma solução que fica eterno. Mas eu gostei de minha filha ter observado isso em mim, porque, na realidade, o armengue é uma solução criativa para algo que lhe dá dor de cabeça. E a gente não precisa ter dor de cabeça com coisas simples. Então, assim, isso foi bacana, ela me vê como alguém que dá soluções criativas.
porque dentro da arquitetura nós temos que ser criativos para resolver o problema. Então, é essa mensagem que eu deixo para as pessoas. Procurem dar soluções criativas dentro das suas possibilidades para vocês terem uma vida mais tranquila. Seja só tomar um café, seja só sentar para comer um biscoito, mas aquele momento em família, ou então um sofá para comer uma pipoca assistindo um filme, aquele momento vai valer muito por muitos e muitos anos e, principalmente, vai gerar registros, vai gerar memórias que a tecnologia, por mais perfeita que ela guarde fotos e vídeos, mas o sentimento, só quem viveu por aquilo, não só no vídeo. Muito bem. E a memória afetiva, né? Sim, o aconchego. Eu acredito muito no ser humano. Apesar do momento estranho que a gente está passando a nível até mundial, eu acho que o amor resgata tudo. E a arquitetura, ele é um canal bem utilizado para a aproximação das pessoas, e isso que é uma coisa que eu busco muito nos meus projetos, Thaís, assim, provocar encontros reais. O Altos da 15, que a gente está finalizando agora em abril, os salões de festa, e um deles muito especial, que é o pub, ele já está pronto há algum tempo e a gente já fez várias e várias festas de encontro das pessoas, de futuros moradores, né, nesse lugar, já criando memória afetiva, provocando já um encontro desses futuros moradores com o seu vizinho, num lugar bacana, em que ele, ao entrar no edifício, ele já vai lembrar daquele dia que tinha uma música, porque músicos foram contratados nesses vários momentos para celebrar a vida, o amor e o encontro das pessoas. Então, e eu tenho um filho de 9 anos, e eu quero o melhor mundo possível. Eu falo muito isso assim, o melhor possível. Às vezes, as imagens que vêm de um celular, de uma vida idealizada, que muitas pessoas assim, cara, mas eu nunca vou alcançar isso. É bobagem, né? Porque a gente tem uma vida maravilhosa dentro de exatamente o que tu fala do entorno. Sim. A mesa é sagrada, é o encontro das famílias, do jantar, ou mesmo, às vezes, não é nem o espaço construído, é a grama. A gente tem na nossa universidade ali, eu moro próximo e passo, às vezes, num domingo, num dia bonito, as pessoas sentadas na grama, fazendo um hábito que é antigo, que é se encontrar e tomar um chimarrão. No Rio Grande do Sul tem um elemento muito forte, agregador de conversa e de pessoas, que se chama chimarrão, e que não é um para cada um. Essa coletivo. Simbologia é muito forte. Sim. E é com a mão direita que tu passa o chimarrão para o teu amigo do lado, né? E a roda de chimarrão, ela tem uma simbologia muito especial. E que eu torço muito que o Rio Grande do Sul, que está, vamos dizer, se reinventando depois de uma tragédia, que isso é página virada, porque o gaúcho também tem essa característica de reconstrução. Esse final de semana eu estava num lugar muito bonito, que eu não sei se você conhece, chamado Santa Teresa, que fica no alto, passando de Bento Gonçalves, tem Monte Belo do Sul e depois tem Santa Teresa. E eu fiquei imaginando, porque o meu bisavô, que veio da Itália para buscar uma nova vida, Santa Teresa era o último ponto navegável naquela época, vindo de Porto Alegre. Talvez eu vou pesquisar isso, porque a gente tem, a família já fez vários encontros, e no próximo encontro tem um que é um estudioso, e eu vou perguntar para ele se a nossa família chegou ali. E a reconstrução da cidade é uma prefeita em Santa Teresa. A cidade está linda, linda. Foi refeito o parque na borda do rio. É uma cidade de 1.700 habitantes. E até... A
A gente já pensou em convidar ela para o podcast também. Olha, eu brinquei, minha esposa lembrou, eu não me lembrava disso, que ela sempre aparecia nos momentos assim, arrumada. Né? E eu acho que é importante isso, tá bem. É um desafio, mas tu tem que... E tu é um exemplo, tu é uma referência. É isso aí. Ela e o Trogel foram referências lá para cima. O Trogel, o Matheus, a gente já trouxe aqui. Sensacional a história dele. Tá sensacional. E eu já tinha ido lá e a gente ficou numa pousada, que é uma casa da década de 30, que foi um hotel, né? E depois, inclusive, a proprietária é uma arquiteta paulista que mora lá, né? E tem toda uma preocupação da história. Eu vim de Olinda, da Marinha dos Caetés, de 12 de março de 1537. Então, história é a minha segunda paixão. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu sou arqueóloga também. Pois é. Mas eu acho que a nossa mensagem é de otimismo, sabe? Sim. De otimismo, que o amor vencerá, e tenho certeza disso. Que legal. Porque quando você tem amor dentro de casa, com o seu familiar, que é a pessoa mais próxima, você vai para a rua, você já dá um bom dia diferente, você já proporciona para uma pessoa que você nunca viu, tá, bom dia, porque ela vai lhe responder, nem que seja por educação. E só o fato dela te olhar e te responder bom dia, ela já fica com aquele sentimento, poxa, bom dia. De compartilhamento. Sabe? De compartilhar. Então, vamos compartilhar mais bom dias, mais boa tarde, mais boa noite, sabe? Porque a gente transfere esse sentimento de carinho, de acolhimento com outra pessoa. A arquitetura proporciona isso dentro de um espaço. Só que quando a gente faz isso dentro daquele nosso espaço, a gente leva para a rua. E a maior frase é: gentileza gera gentileza. Então, quando tu tá feliz, quando você está feliz com sua família, com todo mundo, você passa isso para outras pessoas, sabe? Então, assim, é um efeito cascata. Isso aí. Tá fazendo propaganda para Docile, né? Gentileza. A frase é espetacular. Vou te deixar um ossinho, Davi. Um ossinho, tá osso. Com esse ossinho e com um bom dia, boa tarde, boa noite, a gente encerra o 15º episódio do podcast. Curta, compartilha lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Como é que é o joinha, Cris? Faz lá o sinalzinho do joinha. Isso aí. Um grande abraço. Obrigado, Thaís. Obrigado, Márcio. Obrigado, Cris. Obrigado a quem está do outro lado da câmera também. Até mais.